Graça e paz a todos. Me chamo Vanessa e eu gostaria de compartilhar algo muito interessante que aconteceu comigo. E eu creio que é um recado que nós devemos refletir bastante acerca disso. Inicialmente, eu gostaria de ler um versículo que está aqui em João 15, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Nós vemos que, com outras palavras, o Senhor também, no versículo 7, Ele cita: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. O Senhor, Ele nos dá diversos versículos que nos ensina que tudo quanto pedimos ao nosso Deus, ao nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, é concedido para que o Pai venha a ser glorificado. João 14,13 diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! Então nós cremos e nós vemos que a vontade do Pai e a vontade do Filho é única. A vontade do Pai é que o seu nome, o seu reino, seja glorificado, seja estendido, seja elevado, não nos céus onde é o trono dele, é a habitação dele. O nome do Senhor não precisa ser posto em um alto lugar para que ele venha ter importância, mas o Senhor deseja, anseia, como também Jesus deseja e anseia que o nome dele seja exaltado, glorificado, posto no lugar mais alto, através de nossas vidas aqui nessa terra, e assim essa glória possa subir e alcançar os céus. Nós vemos que nós fomos criados com esse propósito. Nós fomos criados para sermos adoradores. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus, para sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para andar em adoração, para andar em amor, para andar em testemunho de vida eterna. Foi assim que o Senhor nos chamou e foi assim que o Senhor, Ele nos fez. Ele nos fez a semelhança de sua glória. Ele nos fez a semelhança do seu amor. E por que eu estou citando isso? Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a clamar ao Senhor. Eu sempre quis e sempre busquei que a vontade do Senhor se cumprisse em mim. O meu desejo é que eu viesse fazer obras maiores nessa terra, viver a semelhança de Cristo, de impor as mãos e pessoas serem curadas, serem libertas, serem transformadas através da palavra. Enfim, eu acredito que todo cristão, todo aquele que tem uma vida em Cristo, ele anseia por isso. Ele anseia por ser instrumento de poder nas mãos do Senhor. E em um dia eu clamando, orando, pedindo ao Senhor que verdadeiramente eu fosse usado como instrumento, como vaso nas mãos dele. E eu pedindo mais: Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua presença, eu quero mais do teu amor, eu quero mais da tua graça, eu quero mais, Senhor, eu quero viver obras maiores, testemunhos maiores, eu quero sentir, Senhor, mais profundo, sobrenatural. E aí eu comecei a orar, buscar, pedir, aclamar, chorar mesmo, com toda a intensidade do meu coração, com lágrimas em pranto, joelhos dobrados. E o Espírito Santo, ele, em meu coração, ele faz uma certa pergunta. E eu creio que é uma pergunta que nós deveríamos compartilhar, que nós deveríamos sempre ter em mente. O Senhor, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração: eu te dou mais, mas quanto você está disposta a me oferecer para receber mais? É interessante que nessa hora eu estremeci, porque eu comecei a entender e vi vários pensamentos de que quanto mais a gente quer, se a gente deseja algo profundo, algo que seja além do que já vivemos, nós precisamos agir mais, viver mais, entregar mais aquilo ao Senhor para que a gente venha viver esse algo mais. Um exemplo: se eu quero mais água,
em meus reservatórios, eu tenho que ter mais vasilhas. E se eu quero ter mais profundidade no Senhor, eu tenho que buscar mais, com mais intensidade, eu tenho que confiar mais, eu tenho que me entregar mais, eu tenho que doar mais de mim, porque o Senhor, Ele não quer metade de mim, metade de você, o Senhor quer tudo de nós, Ele quer uma plenitude de nossas vidas entregue a Ele. Mas nós podemos muitas vezes dizer, a minha vida toda já é dele, eu já entreguei tudo a ele. E eu posso dizer, na minha humilde concepção e experiência, nós não entregamos tudo ao Senhor. Ainda falta entregar medos, anseios, deficiências. Ainda falta sermos completos, sermos santos, totalmente puros, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Porque todos os dias nós encontramos algo que é preciso ser removido, que é preciso ser curado, para que a gente vá alcançando essa plenitude de santidade. Nós sabemos que até a volta de Cristo, nós precisamos ser tratados. Não que somos uma carga de pecados, não, mas a cada dia nós precisamos nos arrepender de algo que inconsciente nós pecamos. É óbvio que o cristão, em sua ação de pecado, quando ele reconhece, quando ele entende que pecou, que transgrediu, ele vai aos pés do Senhor, ele se arrepende, ele pede perdão e luta para abandonar. E é aqui que está o ponto, porque o verdadeiro cristão, ele não vive em pecado, ele não vive em iniquidade, mas ele é surpreendido por pecados que ainda conscientemente ele não conseguia enxergar que estava nele. E quando ele toma a ciência de que aquilo é um pecado e que aquilo é algo que está afastando ele de Deus, ele vai aos pés do Senhor e se arrepende e vai à santidade. Então é nessa condição que eu falo. E essa plenitude nós precisamos ter no Senhor. E a cada dia, quando nós entregamos mais diante do altar do Senhor e nós recebemos mais da porção do Senhor em nossas vidas, nós vamos nos tornando pleno. Nós vamos recebendo mais de Deus, mais do caráter de Deus, mais da presença de Deus e vamos vivendo menos de nós. É aí que nós podemos entender que o Senhor, Ele vai se fundindo em nós, se unindo em nós. Nós recebendo mais dele de fé em fé e de glória em glória. Nós precisamos entender que é um processo que a cada dia nós temos que mortificar a carne. A cada dia nós temos que matar aquela velha natureza que ainda tem tentado se levantar ou que ainda não foi encontrada por Cristo, para que nós venhamos a cada dia sermos libertos e salvos. Salvação é ser curado, salvação é ser liberto, salvação é ser livre. E é isso que nós necessitamos. Então, diante dessa pergunta, eu respondi, Senhor, sim, é verdade. Se eu quero mais do Senhor, eu preciso doar mais. Eu preciso fazer mais, eu preciso orar mais, eu preciso meditar mais, compreender mais, aplicar mais a Tua palavra em meu coração, em minha vida. Eu preciso ser exemplo de vida cristã, eu preciso ser exemplo de Cristo, aqui na terra, mais do que o que eu já tenho sido. E sim, eu compreendi que é necessário que a cada dia eu viva um pouquinho mais. Se eu orava 1 hora, eu ore 1h30, eu vá acrescentando a vontade do Senhor, o desejo que o Senhor coloca em nosso coração. É um desejo que é sempre de mais, nunca de menos. É sempre de querer mais da presença dele. E se nós todos os dias focasse naquilo que o Senhor quer, nós não precisaríamos pedir por mais. Nós já receberíamos a cada vez que nós entrássemos na presença do Senhor. O que nós precisamos enxergar diante de tudo isso? Muitas vezes nós nos tornamos cristãos acomodados. Nós nos acomodamos com aquilo que nós vivemos. Nós, muitas vezes, se acomodamos em apenas ir à igreja, em apenas ler um versículo, meditar na palavra por um momento, de fazer uma oração, muitas vezes com o tempo contado, outras vezes não conta o tempo, mas é no tempo que sobra do que já se viveu durante o dia inteiro. Muitas vezes é na pressa da manhã ou no deitar da noite, quando vai dormir, que faz uma pequena oração rápida, entrega ali diante do Senhor e agradece e acabou. E muitas vezes considera isso como uma oração, como algo que foi uma oferta diante do Senhor. O cristão, ele precisa tirar tempo para Deus. Ele precisa tirar um tempo de TSD, tempo sozinho com Deus, ou tempo sozinho com o Espírito Santo. É um tempo onde você vai, somente você e Ele, sem o Wi-Fi, sem internet ligado para não distrair.
Mas somente você entrando no seu quarto, buscando a Deus em oração, buscando conversar com Ele em oração, buscando meditar na palavra para que Ele fale com você por meio da palavra de Deus, buscando unir-se com Ele em um só pensamento, uma só fé, sendo também dentro do quarto revestido de poder, revestido da glória do Pai, sendo batizado, recebendo novas línguas, recebendo dons. É necessário que o cristão ele tenha essa rotina cristã, uma rotina de intimidade. O que Jesus Cristo ele fez? Todos os dias, ele ensinava a ir ao monte orar. Ele ia ao monte porque era um lugar reservado, era um lugar onde ali era o quarto dele, onde ele podia fechar a porta, onde ele podia conversar com Deus, sem que ninguém estivesse ali, sem que ninguém pudesse atrapalhá-lo. Era uma comunhão, uma conexão que ele tinha com o Pai, que ele tinha com o Senhor, onde ninguém poderia incomodá-lo. Do mesmo modo é o que ele ensina. Ele ensina a ser vigilante. E quantos de nós não temos mais vigilância nas palavras como cristão? Quantos de nós não temos mais vigilância no comportamento como cristão? E é por isso que nós precisamos doar mais, porque quanto mais do Senhor nós tivermos, mais do Senhor nós manifestaremos. Quanto mais poder do Senhor, do alto, nós tivermos, mais poder nós liberaremos nessa terra. Nós manifestaremos nessa terra. Não há algo que esteja sobre nós da parte do Senhor que permaneça escondido. A luz do Senhor, ela automaticamente ela vai clareando aonde ela estiver. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu vou mostrar. Se eu tenho pouco, eu mostro pouco. Se eu não tenho nada, eu mostro nada. Mas se eu tenho muito, eu irei manifestar. Então, quantas vezes nós deixamos essa simples ação de lado? O Senhor diz em uma parábola, Ele fala, se você faz exatamente aquilo que Ele pede, você não tem feito nada demais. O dever do cristão, quando ele se converte, é orar, é ler a Bíblia, é meditar. Isso tem que ser um prazer, tem que ser algo que está no coração como gratidão e que ele vai manifestar todos os dias, porque agora é um caráter que ele tem de Cristo. Ou seja, o Espírito de Deus está habitando nele e é o Espírito Santo que o leva a orar, a ler a Bíblia, a se consagrar, a tirar tempo com o Pai. A partir do momento que eu nos tornamos cristãos, nós somos movidos pelo Espírito e Ele nos leva automaticamente a isso. E nós vemos o tamanho do pecado que nós cometemos. Quantas vezes nós vemos cristãos ou nos tornamos cristãos que não manifestamos aquilo que da nossa natureza como filhos de Deus é para manifestar. Ou seja, o ato de buscar Deus, de ter comunhão com o Pai. Ele te adotou como filho e você também o chama de Pai. E é para ver essa comunhão, é para ver essa ligação. Porque agora você se pertence a Ele, você se tornou membro do seu corpo, membro do seu sangue, membro do seu espírito. Então é necessário que você manifeste essa ação de compromisso, de vida do altar com o Senhor. E quantas outras coisas que o Senhor nos mostra em parábolas, que Ele disse que no fim de tudo, no dia do juízo, no dia do julgamento, Ele iria separar os bodes das ovelhas. E o que é que isso significa? Ele iria fazer uma divisão, Ele iria lançar no fogo e Ele iria separar para a glória aqueles que fizeram a vontade do Pai e aqueles que desprezaram a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Era que visitasse o oprimido, o encarcerado, que libertasse os cativos, que desse de comer a quem tinha fome, que desse de beber a quem tinha sede, que vestisse a quem estava nu, enfim. E nós vemos que isso não significa e não importa apenas dizer que é uma comida natural. Isso não implica-se dizer que é apenas uma vestimenta natural. Mas algo espiritual, a palavra ela é tanto espiritual como ela se aplica também no sentido literal. O Senhor usa simbologias assim também como Ele aplica na realidade aquilo que Ele deseja falar com o seu povo. E quantos homens, mulheres, quantas famílias, quantas pessoas de mundo afora têm passado fome da palavra de Deus, têm necessitado de se vestir de justiça, tem necessitado de alguém que ensine a justiça, de que ensine a se vestir com as roupas de santidade, que seja ensinado a vestir com a roupa da fé, com a roupa, da santidade. Quantas pessoas estão oprimidas, estão precisando de alguém que impõe a mão e expulse o mal, que libere a palavra, que levante o ânimo daquela pessoa, que traga alegria e esperança novamente.
O Senhor, Ele nos tem chamado a trabalhar no seu reino. E às vezes a gente pode pensar assim, mas eu dou comida quando batem na minha porta. Mas eu dou a vestir quando me pedem roupas, doações, eu dou. Quando me pedem água, eu também dou. Quando me pedem ajuda financeira, eu dou. Mas o Senhor, Ele não está referindo a isso. Quando nós vimos o que o Senhor fala, que nós devemos amar os nossos inimigos, que se nós não amarmos os nossos inimigos, nós não estamos fazendo nada. Porque até os ímpios, Ele empresta esperando algo em troca, esperando o retorno do que emprestou. Até os ímpios, eles dão comida a quem lhe pede. Eu estou entrando na outra passagem. Os ímpios, eles dão roupas se alguém lhe pedir. Qualquer tipo de pessoa nessa terra, seja qualquer tipo de crença, de religião, seja qualquer tipo de maldade ou perversidade que haja no coração, se vê alguém pedindo em sua porta um prato de comida, roupas ou até mesmo ajuda financeira, eles dão. E o que essas pessoas, elas estão discernindo de muitos cristãos que só fazem o que lhe pede? Não, ambos estão no mesmo barco. Ambos estão fazendo apenas o que lhe pede. O Senhor diz, não há nada de novo, não há nada de extraordinário, não está definindo um ser cristão apenas fazer o que lhe é pedido a ser feito. Nós vemos, como o Senhor mostra, que qualquer um que pedir nessa terra, seja o que for, e estiver ao seu alcance, eles darão. Se pedir água, eles dão. Se pedir comida, eles dão. Vão ser ovelhas, vão ser filhos de Deus, vão estar fazendo algo extraordinário. Se apenas fazer o que lhe pede, não. Vai ser como pessoas comuns, seguindo o curso do mundo comum. O que é agir? O que é você fazer e servir e manifestar obras de amor que o Senhor espera? É você se compadecer e ver o necessitado e não ser preciso lhe pedir você ir lá. É ver o oprimido e não ser preciso alguém lhe pedir ou a própria pessoa te pedir socorro. É você ir lá e enxergar, ser sensível pelo Espírito Santo que essa pessoa precisa de ajuda. Quantas vezes e quantos irmãos espalhados por aí, eles, pelo Espírito Santo de Deus, eu falo isso, eu já vivi, eu creio que muitos irmãos viveram e vivem até hoje. Estavam em seu quarto orando, intimidade com Deus. E sentiram, e o Espírito Santo de Deus falou, vai em tal lugar, leva comida, leva alimento, leva arroz, feijão, ou leva uma roupa, ou leva uma quantia em dinheiro. E pelo Espírito a pessoa vai lá e entrega aquilo, e a pessoa se surpreende, porque na verdade era uma oração que a pessoa tinha feito. E o servo de Deus foi lá, e sensível ao Espírito Santo, foi lá e ajudou. Quantos outros, muitas vezes, faz uma visita e, no meio da conversa, é tocado pelo Espírito Santo a ajudar essa irmã, ou irmão, ou família, com algo, com uma quantia, ou com alimento, ou com vestes, sem que a pessoa ter pedido, sem que a pessoa ter manifestado algo nesse sentido, mas a sua sensibilidade espiritual, pelo o Espírito Santo de Deus foi lá e conseguiu entender, discernir que era algo que o Senhor esperava, ou até mesmo com seus próprios olhos. É muito fácil eu ajudar alguém que já está praticamente, não me pede, mas já está praticamente dizendo, eu estou passando necessidade. Mas pelo Espírito, ser movido pelo Espírito. Hoje é necessário que venhamos ser movido pelo Espírito. A todo tempo nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós muitas vezes nos acomodamos em viver apenas o natural, a rotina. O cristão, ele não pode viver em uma rotina. Ele tem que viver sim uma disciplina espiritual, mas ele não pode viver uma rotina. A disciplina espiritual não pode ser uma rotina. Existe uma diferença. O cristão que ele todos os dias prioriza um tempo com Deus, que ele faz uma rotina espiritual, onde, independente do que esteja acontecendo, ele tira um tempo de oração, isso é disciplina espiritual e é diferente de rotina. Rotina é quando você, todos os dias, você tira aquele tempo mecanicamente. Tira aquele tempo relaxadamente. Tira aquele tempo como se não houvesse ninguém ali. Tira por tirar,
por obrigação. Disciplina espiritual é você priorizar ter aquele momento e naquele momento, quando acontecendo, você se entregar como se fosse o último momento, a última hora da sua vida. Então nós precisamos discernir o que é ser verdadeiramente um cristão. Ser cristão não inclui um título, não inclui um nome, não inclui uma placa de igreja. Ser cristão inclui um comportamento, um caráter, um mover no espírito, um queimar no coração, um fluir dos céus. Isso sim define o que é cristão. O inimigo, ele não tem medo de quem apenas lê a Bíblia. Ele não tem medo de quem faz orações. Ele não tem medo de quem faz jejuns. E juntando tudo isso, oração, jejum, palavra. Ele não tem medo de quem faz esses três e continua na imoralidade, na prostituição. E continua nas chocadices, na fofoca, na mentira. E continua na frieza. E continua se escondendo na falta de serviço, na falta de amor, na arrogância. Ele não tem medo, ele não teme esse tipo de cristão. Na verdade, ele nem considera esse tipo de pessoa cristão. Porque ele sabe que esse cristão, ele está vivendo uma rotina. É como trabalhar. Você trabalha sem gosto, você trabalha por obrigação, você trabalha pelo dinheiro, mas não faz muitas vezes com excelência, não faz com prazer, com o coração. O inimigo, ele teme. A palavra que sai produz nas trevas a expulsão, o cessar, quando o cristão verdadeiramente, ele aplica a palavra. Quando ele ora de todo o coração, com fé. Quando ele busca na palavra para praticar. E não só para entender. E não só para ouvir. Não é versículo decorado. Não é textos decorados. O cristão verdadeiro, ele tem a palavra no comportamento. Na forma de vida. Isso sim o maligno teme. É aquele que jejua, mortifica a carne, se sujeita à palavra de Deus e sai do jejum cada vez mais quebrantado a realizar uma vida justa diante do Senhor. É aquele que na oração ele se humilha, ele olha para dentro de si, busca o pecado aonde ele estiver e ele sai dali diante da presença do Senhor totalmente lavado e totalmente visitado pela presença de Deus. Onde ele entrou com um pecado que ele nem conhecia, mas chegando na presença de Deus, a visitação do Senhor trouxe revelação daquele pecado. Ele se humilhou, ele se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor, foi limpo, purificado e ele pôde sair uma nova criatura. É isso que o Senhor espera de nós. Nós precisamos ser firmes. É a última hora que nós vivemos. É o último tempo de vida que nós vivemos. Esse mundo vai passar. Breve os prazeres vão passar. As farras, bebedeiras, as festas, as ações viciantes vão passar. Aquilo que traz êxtase vai passar. Aquilo que na prostituição traz alegria, status, vai passar. A vida vai passar. E o que é que vai restar? Essa vida acabando, os prazeres dessa vida acabando, vai restar uma eternidade. Nós temos que lembrar que uma vida de prostituição, uma vida de vícios, uma vida de iniquidade, de rebeldia, de egoísmo, onde só eu sei, só eu entendo, é a minha forma de ver, é a minha forma de viver, eu estou bem assim. Nós temos que entender que essa vida, rapidamente, ela vai se transformar em choro, em angústia, em vazio, em tristeza, amargura, depressão, opressão. E por fim, pode vir até a morte. E por que eu falo isso? O salário do pecado é a morte. Mas até que o ser humano ele chegue a essa condição de morte, o inimigo ele vai trazer tristezas, angústias, decepções, desilusões, ele vai pisar. Ele vai fazer chorar, ele vai fazer sentir vazios profundos de você desejar a morte. De você desejar a morte. Ele vai trazer desilusão. Ele vai fazer você viver, buscar
amar a prostituição e em seguida chorar, desejar, querer sair dela e não conseguir, porque você não tem força. Ele vai fazer você desejar, buscar, experimentar e viver uma vida de vícios. E depois você vai angustiado, triste, devido às consequências que traz querer sair. Mas ele não vai querer permitir que você saia. Todas as coisas vão passar. O salário do pecado é a morte. Mas antes que a morte chega primeiramente a angústia da alma, o vazio da alma. A vontade de desistir. A vontade de não ter existido. E eu sei que muitos já têm passado por isso. Eu sei que muitos já têm sentido isso. Têm buscado sair dessa vida. Têm buscado ser liberto desses caminhos que têm vivido. Mas está faltando força. E é nesse momento, nesse exato momento, que o Senhor, Ele faz um chamado. Ele diz: a porta ainda está aberta. Ainda há tempo de restauração. Ainda há tempo de reforma. A mão do Senhor está estendida, não está encolhida. Ele está pronto para salvar. Ele está pronto para libertar. Ele está pronto para trazer vida e vida em abundância. Ele está pronto para retirar as amarras, para retirar as correntes, para retirar as angústias, tribulações, sofrimentos, vazios. Porque só a presença dele tira essa ação. Só a presença dele destrói com as trevas e te faz novamente sentir a alegria e ser livre de todo e qualquer vício, de todo e qualquer tipo de prostituição, de iniquidade, de situação que em pecado você concebeu, só o Senhor pode tirar. E Ele está disposto. Diante da presença do Senhor, se você deseja ser livre, se você deseja viver para Ele, se deseja ser liberto, ser curado de pensamentos, ser curado de sentimentos que você tem detestado, que você tem odiado, que você já tem pedido a Deus em oração para tirar. Entregue sua vida diante do Senhor. Aonde você estiver, deixe Ele tocar no seu coração. Peça, coloque sua mão no coração e peça ao Senhor: Pai querido, Pai de misericórdia, eu compreendo, fale para Ele, eu compreendo que eu não sou nada. Eu não sei o que eu fiz da minha vida até aqui. Eu não sei como eu pude viver sem o Senhor até aqui. Mas neste momento eu abro o meu coração para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha fazer morada, para que o Senhor venha habitar e destruir com as trevas. Perdoa os meus pecados. Peça a Ele: Pai, perdoa os meus pecados. Fale para Ele: perdoa-me, Senhor, na minha ignorância. Perdoa-me, Senhor, na minha falta de entendimento. Eu concebi pecados, mas hoje eu desejo que a Tua presença venha ao meu coração. Hoje eu desejo, Pai, cura, e o Senhor é a cura da minha alma. Vem ao meu coração, vem fazer morada em mim. Senhor, eu viro as costas para o mundo neste momento e eu desejo seguir a Tua presença, a Tua palavra. Eu desejo seguir os Teus caminhos, pois os Teus caminhos é justo e a Tua vontade, Senhor, é perfeita para mim. A partir desse momento que você decidir isso, que você falar diante do Senhor, Ele já começa a manifestar a grandeza dEle. Você vai chorar. Você vai chorar. Você vai sentir nojo do pecado. Você vai olhar para trás e você não vai reconhecer quem você era, o que você fez. Mas quando isso acontecer, significa que o Espírito Santo entrou no seu coração. E que você agora está sendo movido pela força e o poder de Deus. E que daqui para frente o que você precisa é buscar na palavra, é buscar intimidade e comunhão com Deus, como no começo foi citado. Estar todos os dias aos pés dele. Agora é em gratidão por ter apagado a culpa, por ter perdoado os seus pecados, por ter te libertado daquilo que você tanto pediu, daquilo que você tanto clamou a Ele. Seja grato ao Senhor pelo resto da sua vida, até que o Senhor volte. E que, em nome de Jesus, Ele te conceda vida eterna, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, que você possa cada dia ser fortalecido a permanecer nos caminhos do Senhor. Então, como cristão, nós não podemos viver uma vida falsa. Nós não podemos nos enganar. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo.
Nós precisamos da presença dele. Nós precisamos dele porque ele é o preenchimento em nosso ser. Ele é o que dá sentido à nossa vida. Ele é o que nos cura e nos liberta de todo mal. Ele é quem nos dá esperança. Ele é quem nos redime. Ele é quem nos conforta. É Ele quem remove as trevas que têm causado tristeza, angústia, depressão. É Ele. É Ele. Tudo é por Ele, para Ele. Tudo é dele. E a sua vida e a minha vida, ela é oferta diante do Senhor. Nós precisamos viver para Ele. Que em nome de Jesus você possa amar o Senhor incondicionalmente. Que em nome do Senhor você possa viver uma vida para Ele. Com todo amor, com toda dedicação, com todo zelo. Ele te chamou para isso. Ele te chamou para ser filho. Ele te chamou para viver coisas grandiosas. Os pensamentos que Ele tem para cada um de nós, para você, para mim, é pensamentos de paz, de prosperidade. São coisas que não machucam, que não dói, que não nos fazem chorar, a não ser de alegria. São coisas perfeitas. Ele preparou um reino. Ele preparou um lugar extraordinário, onde não haverá choro, tristeza, pranto, onde não haverá morte, haverá apenas alegria. Nós iremos ter o privilégio de viver com Cristo, com o nosso Deus, com os anjos. Nós iremos ter o privilégio de não sermos destruídos, mas sermos transformados em um corpo incorruptível. Quem poderia nos prometer algo assim e verdadeiramente realizar? Só o Senhor. Só o Senhor. Não vale a pena a vida que nós vivemos lá atrás sem Cristo. Assim como não há valor, como não vale a pena aqueles que estão vivendo, você que possa estar vivendo uma vida de destruição, longe do caminho verdadeiro que você precisa seguir. Não vale a pena. Você está só atrasando, destruindo sua alma e seu espírito, sua matéria. Você está apenas destruindo. Você está apenas desfazendo com aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor te criou perfeito. O Senhor soprou o Espírito dele em seu ser, para que você pertencesse a Ele. Então, seu caminho não é esse de destruição, não é esse de iniquidade, de mentira, de engano. O seu caminho é com Cristo. Não vale a pena. Não vale a pena você olhar para a sua vida e ver que não construiu nada. E ver que as pessoas não estão sendo seus amigos porque eles te amam, mas porque muitas vezes você tem servido para eles de alguma forma. Porque muitas vezes você tem algo que eles precisam e que para te aceitar é necessário que você faça isso ou que você tenha algo. Então, não adianta, não vale a pena você mudar o que o Senhor já definiu na sua vida. Você mudar o que o Senhor já fez por você. O chamado que Ele fez foi ir até Ele. A vontade dele é que você receba a adoção. Ele já te chamou para ser teu pai. E Ele espera que você aceite verdadeiramente e siga o caminho que Ele preparou. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Antes de você sair, que você possa compartilhar essa palavra se você achou importante. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu creio que em nome de Jesus iremos sempre permitir que o Espírito Santo possa falar em nossas vidas. Você é edificado e eu sou edificado, e ambos para a glória de Deus. Amém?